O marketing digital me fez perder a minha essência. E quando eu falo isso, não falo sobre o marketing de uma forma pejorativa, de forma que seja ruim, não é. Mas sim de uma forma que a gente precisa entender o seu lugar e trabalhar da forma correta com o marketing. Por que eu digo isso? Eu vivi na pele a alienação sobre o marketing digital, de prosperidade, de riquezas, de muito dinheiro, de fama, de reconhecimento profissional e de virar milionária, que muitos estão dizendo hoje isso na internet. Mas o que adianta a gente ganhar o mundo e perder a nós mesmos? E eu me perdi. Eu fui uma pessoa que estava buscando reconhecimento profissional. Eu investi tudo o que eu tinha para poder ter reconhecimento e retorno financeiro. Eu trabalhava com unhas, ainda faço algumas unhas hoje, mas não com tanta frequência, não é o meu foco principal hoje em forma de ganhos. Porém, quando eu estava trabalhando com unhas e era o que eu desejava fazer e crescer nessa profissão, eu consumia muito conteúdo. E o conteúdo que eu consumi, que me fez também querer crescer nessa área, foi o de vendas de curso online. E eu já dava cursos presenciais, tinha ali uma agenda de clientes bem razoável, não era uma agenda super lotada, mas também não era uma agenda vazia. Porém, eu me perdi de tanto querer vender estes cursos. Eu comprei muitas mentorias. Essas mentorias diziam que a gente tinha que mudar todo o estilo, que tinha que mudar roupa, que tinha que mudar cabelo, que tinha que viver o que você queria ser, não o que você era naquele momento. Então eu fiquei ali em uma alienação mesmo, tá? Um loop de que eu comecei a ter vergonha da minha vida que eu tinha, porque eu queria viver outra vida. E sempre ali em busca de coisas, de bens materiais, de dinheiro, de fama. Mas o que Deus queria pra minha vida não era isso. E Deus, ele permitiu que eu fechasse o meu negócio. E hoje, né, eu excluí todas as minhas redes sociais. Eu tinha um canal no YouTube falando sobre unhas, mas não fazia mais sentido pra mim, sabe? Aquilo ali era uma ilusão que o mundo, ele colocou na minha mente. Mas não era o que eu queria viver e eu me perdi nisso. O que Bruna quer viver, o que Bruna queria de fato. E que Bruna não sabia, porque eu não sabia. Eu estava ali reproduzindo o que me diziam. Eu estava ali reproduzindo coisas que eu ouvia desde a minha infância, que era de trabalhar para ser alguém na vida, para ter as minhas coisas. Então eu me perdi tentando me achar em um lugar que não era meu. E um lugar que Deus não me queria. Porque o propósito de Deus na vida de uma mulher hoje eu entendo que é totalmente outro. Eu posso sim trabalhar, eu posso sim ter o meu negócio bem sucedido, porém eu estava em busca disso. O meu Deus era o dinheiro. Eu ia em busca somente disso. Então não era o que Deus queria pra mim. E Deus, ele permitiu que eu perdesse tudo, que eu fechasse o meu estúdio, que eu retornasse os atendimentos pra minha casa, né? Porque eu comecei atendendo em casa, depois aluguei um espaço e nesse espaço já não deu certo. Na verdade, eu tentei, mesmo sabendo que Deus não queria, né? Porque eu reabri o meu estúdio acho que umas 3 vezes fora de casa e não deu certo. Então não era o que Deus queria. Eu estava insistindo sem mesmo consultá-lo, né? Consultar a Deus, pedir a Deus o que realmente ele queria de mim. E ele precisou tirar tudo de mim para que eu pudesse hoje entender o meu propósito, ter mais feminilidade, porque eu nem tinha isso. Eu nem sabia o que era isso. Eu nem sabia que eu tinha em mim uma energia masculina tão forte. Eu não me conhecia. E Deus, ele me permitiu, com todas as dores, todas as provações, porque é isso que a Bíblia diz, tá? O mundo tá dizendo que a gente vai ter, vai ser, vai fazer, vai acontecer, mas o que a Bíblia diz?
A Bíblia diz que no mundo a gente vai ter aflições, que nós temos provações, que vamos passar por provações. Então, a palavra de Deus, ele diz que vai ser dureza, mas o mundo tá dizendo que é flores, que é maravilha, que é tudo fácil. E o que adianta você querer viver, querer ser milionário, querer ter muito dinheiro, muitos bens, mas você não ter de fato o que Deus ele quer que você seja, você não ter mais a presença de Deus, você não fazer questão de ouvir o que Deus quer. E eu tive que aprender isso, eu tive que aprender a ouvir a voz de Deus, orar ao Senhor e esperar com paciência, porque às vezes a gente quer orar um dia, e todas as vezes comigo foi assim, por exemplo, eu orava 2, 3 dias e tipo, eu não ouvi, não sei ainda o que Deus quer, mas eu quero. Então eu ia com a minha intuição, achava que a minha intuição era o que Deus estava falando, e não era, entende? Então nós temos que estar atentos, sim, ao que Deus quer para as nossas vidas, ao que Ele diz sobre nós, e para que a gente às vezes nem precise passar por tantas provações, por tantas desilusões, para que a gente possa entender o que de fato nós somos e queremos para a nossa vida. E eu, como uma mulher totalmente masculinizada, eu queria ser a provedora de casa, eu queria ter o meu sucesso profissional e não buscava orar nem pelo meu esposo, nem pelo meu marido. E hoje eu entendo que eu orando por ele acontecendo as coisas na vida dele, consequentemente vai acontecer na minha vida, porque ele que é o provedor da casa, ele que é o cabeça da casa, ele que me protege, e eu preciso ter confiança no Senhor, óbvio, primeiramente, e na potência que Deus colocou meu marido para ser. Entender que Deus, ele está entre nós, Deus é o centro da nossa união, e Deus ele vai capacitar o meu esposo para que ele possa suprir todas as nossas necessidades, como vem fazendo. Porém, eu não confiava, eu não queria abrir mão, eu queria ser o homem da casa. Então, Deus ele precisou fazer dessa forma comigo, tirando um negócio que eu amava, mas eu não sinto nem mais o desejo, aquela vontade, sabe? Gosto muito de trabalhar com a área da beleza, mas não é mais o que enche os meus olhos. Deus ele tem colocado outros desejos no meu coração de negócios, e eu tô orando, né, para que ele venha colocar um negócio que eu goste, que eu ame fazer, mas que também não me desvie do caminho a qual Deus ele me colocou, porque eu quero ser essa esposa, essa mulher, essa dona de casa, mãe. Então eu quero aprender o que a Bíblia diz que é para eu ser. Eu quero ser essa mulher, o que Deus ele quer pra mim. Eu não quero mais o que eu quero pra mim, eu quero o que Deus quer, entende? Então eu tive que sofrer muito nessa trajetória, buscando coisas que não eram o suficiente pra mim, porque o suficiente na minha vida é Deus.